Deus é testemunha disso. Muito feliz por estar retornando aqui. Nós estivemos aqui, a saudosa pastora Ione, uma mulher de Deus no caráter, uma envergadura inabalável, muito respeitada na nossa cidade. Eu tive o privilégio de conhecer, estar ministrando aqui por 2 meses. E aí, depois de tanto tempo, a gente está retornando. Fico feliz de conhecer a pastora Sandra, sua esposa, seu filho, me recebeu muito bem no quarto. Deu um abraço, muito feliz. Eu sou ali do Ministério de Madureira, do Tempo 7, pastor Sebastião da Colônia. Nossos cursos são as segundas-feiras, os domingos, às terças, então hoje a gente fica livre, então nós fazemos a obra de Deus. É uma satisfação muito grande estar aqui. E aí nós temos que apaixonar. E a verdade é que nós fazemos questão da presença de Deus. Um tempo em que existe uma dificuldade muito grande de nós selecionarmos pessoas que vão voluntariamente à obra, porque hoje parece que o ministério se tornou uma profissão. E, na verdade, nós somos voluntários da obra e o Senhor cuida da gente. Então, eu estou muito feliz de estar aqui mesmo com o Senhor. Continue abençoando essa família, essa casa, dando crescimento desse ministério. E eu sou sincero em dizer que eu estou sentindo Jesus aqui. A presença de Jesus é real nesse lugar. E eu vou tentar ser bem fiel aqui na mensagem. Aí, só vou pedir que vocês não reparem, eu sou bem devagar, se mesmo, depois esquenta. Depois esquenta. Eu tenho uma mensagem muito simples, que está no livro do profeta Jeremias. Profeta Jeremias, o capítulo é o de número 20, um texto muito conhecido. Jeremias, capítulo 20, estaremos lendo 3 versos para a glória de Deus. Jeremias, capítulo 20, verso de número 7, verso de número 8 e o verso de número 9. Diz assim a palavra do Senhor: persuadiste, Senhor, e eu fui persuadido, e fosse mais forte do que eu e prevaleceste. E eu sou motivo de riso o dia inteiro, e todos zombam de mim, porque sempre que eu falo tenho que gritar e clamar, violência e destruição. E por causa da palavra do Senhor eu sou objeto de deboche e de zombaria o tempo todo. E quando pensei, não me lembrarei dele, e não falarei mais em seu nome, então isso se tornou em meu coração como um fogo, encerrado nos meus ossos, e eu estou cansado de sofrer, e eu não posso mais. O verso 9, para que nós guardemos: quando pensei, não me lembrarei dele, e nem falarei mais em seu nome, então isso se tornou em meu coração como um fogo, encerrado nos meus ossos, e eu estou fatigado de sofrer, e eu não posso mais. Aí agora eu coloco os irmãos no estreito. Eu quero ver se tem coragem de dizer em alto e bom som, bem assim, ó: eu não tenho o chamado. Aí agora você assenta, pode colocar na minha conta. Jeremias, nós sabemos que ele é levantado por Deus, uma vez que a nação de Israel, a nação de Judá, se corrompe, e aí é um tempo de crise. E aí, quando eu falo de crise, é uma crise espiritual, não é uma crise financeira, porque crise financeira, com muito trabalho e aumento de impostos, ela se estabiliza. Não é uma crise social, porque uma crise social também se resolve, mas é uma crise espiritual. E essa crise espiritual é a pior de todas, porque na verdade o povo está corrompido, o povo está desviado, e Jeremias ele é levantado nesse tempo, um tempo de apostasia. E vale ressaltar que, como nós estamos entre crente, para crente a gente não prega, para crente a gente refresca a memória, mas eu costumo dizer isso. Enquanto nós falamos de Israel, nós precisamos refrescar a nossa memória, trazer a memória. Quando falamos de Israel, Deus faz uma promessa
promessa a Abraão, que ele seria pai de uma grande multidão. E posteriormente essa promessa ela seria vivida por Isaac e seguida por Jacó. Com o passar dos anos, o povo hebreu que está estabelecido no Egito, por causa de José, num tempo de crise, que eles os guardam dentro do Egito, no tempo das vacas magras, que nós conhecemos pela história. Com o passar dos anos, José morre. O faraó também da época de José morre, e outro faraó assume o trono. E aí, quando outro faraó assume o trono, ele não conhecia José e nem conhecia os deuses de José. E ele percebe que esse povo hebreu que está estabelecido no Egito está crescendo de uma forma gigantesca. Então, nesse tempo, ele percebe que se houvesse uma guerra civil dentro do Egito, as forças armadas do império não poderiam deter o povo. Aí é nesse tempo que Faraó dá um decreto que matasse todo o bebê do sexo masculino que nascesse. Aí nesse tempo, Joquebede vai gerar um menino, e escondendo no espaço de 3 meses aproximadamente, a Bíblia diz que não pode mais esconder o menino, porque mesmo escondido, o menino cresce. Então detuma um cesto, coloca as margens do rio Nilo, no meio de uma plantação de juncos, e a filha de Faraó, ela desce para se banhar, e quando ela desce para se banhar, ela encontra esse menino, se enche de amor por ele, e leva para dentro do Egito, coloca no nome de Moisés. E agora Moisés é instruído em toda a ciência da sua época, em toda a estratégia de guerra. Moisés é instruído nas maiores faculdades da sua época. Mas a Bíblia diz que quando ele interfere numa briga entre hebreu e egípcio com o passar dos anos, e ele fere o egípcio ele vem a óbito acidentalmente. Moisés sepulta na areia e foge para o deserto de Midian quando ele é descoberto. Então aqui no Egito, Faraó aumenta a carga horária de trabalho do povo. Faraó está açoitando o povo que estava debaixo de uma promessa. Faraó agora aumenta a carga horária, alimenta o povo com pepinos de cebola, mas agora Faraó está oprimindo o povo que tem uma promessa. Enquanto esse povo se lembra da promessa, a Bíblia diz que eles clamam a Deus por socorro. E quando clamam a Deus por socorro, a Bíblia diz que Deus se apresenta a Moisés no deserto de Midian, dizendo: Moisés, é tempo de voltar, porque eu ouvi o clamor do meu povo. E diga a Faraó para que liberte o meu povo, que eu vou colocá-los numa terra que eu prometi aos seus pais. Aí Moisés, dialogando com Deus, pergunta: em nome de quem eu me apresento? Deus me indica que o eu sou que sou te enviou, e que é para libertar o meu povo. A Bíblia diz que quando Moisés se apresenta a Faraó, está apresentando essa diretriz de Deus, Faraó se nega. E quando Faraó se nega, então automaticamente ele estava declarando guerra contra Deus. E nós sabemos que dura coisa é se opor contra o Deus vivo. Nesse tempo agora, a Bíblia diz que Deus vai intervir, vai endurecer o coração de Faraó, ou permitir que o coração de Faraó se endureça. E nesse tempo 10 fenômenos vão acontecer dentro do Egito. O último fenômeno é a morte dos primogênitos, aonde o anjo da morte passaria a meia-noite, e nos umbrais da porta que não tivesse a marca do sangue do animal, o filho primogênito dessa casa seria ceifado. Então nesse tempo nós estamos percebendo que Faraó perde o seu filho, e vendo ele que não tem como se opor contra Deus, a Bíblia diz que ele chama Moisés e diz: meu Deus, faz questão deste povo, desses escravos, pega e leva para onde você bem entender. A Bíblia diz que Moisés está na frente de uma multidão, aproximadamente entre 3 a 5 milhões de pessoas, sem contagem de mulheres e crianças. E Moisés está dizendo: dá uma garantia que a tua presença vai conosco. Aí o próprio Deus é coluna de fogo à noite e é nuvem durante o dia. Deus é a provisão deste povo. A Bíblia diz que agora Faraó se arrepende e respira ameaça de morte, a ponto de um povo estar à frente de um mar chamado Vermelho. É monte de um lado e do outro. Atrás Faraó, com aproximadamente 500 a 600 carros de guerra, para capturar o povo e levar novamente para o Egito. E o povo se vê encurralado num beco sem saída. Aí questiona
Moisés, lá no Egito nós tínhamos tumbas o bastante para que nós pudéssemos ter um funeral decente. Você nos tirou de lá para morrer aqui. Aí Moisés vai clamar a Deus. Moisés não ora, porque a oração é diálogo com tempo de falar e tempo de ouvir. Clamor é de acordo com a necessidade. Quando Moisés clama, Deus se levanta dizendo: porque clamas a mim? Diga ao povo que marche. Mas o povo não marcha, porque é monte de um lado e monte do outro, e Faraó respirando ameaça de morte. E Deus diz a Moisés: estende as mãos sobre o mar. E quando ele estende as mãos sobre o mar, a Bíblia diz que sopra o vento oriental das narinas de Deus sobre as águas do Mar Vermelho. As águas se separam, se dividem, e o povo passa com pés enxutos, louvando e dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus quem dá livramento. Então Deus é o cuidado deste povo, Deus é a proteção deste povo, Deus é o zelador e o cuidador deste povo. Quando o povo tem fome, Deus envia o maná do céu. Quando o povo tem sede, Deus faz brotar água da rocha. A ponto de agora Deus cuidar pessoalmente do seu povo, a ponto das roupas não se consumirem, a ponto do frio da noite não os matar, e nem o calor escaldante de dia do deserto. Então quando o povo tem fome, tem pão, tem maná. Quando o povo tem sede, tem agora a água da rocha, tem codornize. Deus está zelando deste povo. Mas a Bíblia diz que quando Moisés sobe o monte da oração e se demora, alguém pega ouro trazido do Egito, constrói um bezerro e diz: vamos adorar o bezerro de ouro, porque foi ele que nos tirou das terras do Egito. Aí Deus está percebendo que tem uma crise espiritual pré-estabelecida. O povo está ao caminho da corrupção espiritual. Então, nesse tempo, mesmo o povo sendo infiel, Deus permanece fiel na sua palavra e os implanta na terra prometida. Porque o tempo passa, mudam-se as estações, os homens caem e se corrompem, mas Deus permanece fiel na sua palavra. Agora eles são estabelecidos na terra prometida. Já não é mais a mesma geração do deserto, é a nova geração. É tempo agora de prosperidade. Agora não é tempo mais de açoite, não é tempo de perseguição, não é tempo de pepinos e nem tempo de cebola. É tempo de plantio e de colheita. É tempo de fartura e tempo de prosperidade. É tempo em que o povo está plantando e está colhendo. Mas a Bíblia diz que quando a produtividade do povo não dava a colheita esperada, o cananeu se apresentava dizendo: levanta altar para Baal, porque Baal é o Deus da chuva e é o Deus da fertilização da terra. Aí agora o povo está levantando altares para Baal. Ora o povo está adorando a Deus, ora o povo está cultuando a Baal. O povo está com uma crise de identidade já pré-estabelecida. Aí nesse tempo, Josué, já avançado em idade, liderando o povo, percebe que existe essa crise pré-estabelecida, reúne as 12 tribos em Siquém e orienta o povo dizendo: vocês adoram a deuses que os pais de vocês não conheceram quando estavam do outro lado do rio. Decide hoje a quem vocês vão servir. Se vão adorar a Deus, cultuem somente a Deus. Se vão adorar a Baal, cultuem somente a Baal. Todavia eu e a minha casa serviremos ao Senhor dos Exércitos. Então nesse tempo agora, o povo não dá credibilidade à mensagem de Josué. Aí nós estamos percebendo que o povo é regido pelo governo, conhecido como governo teocrático. Era Deus do governo do povo. Israel foi levantado para ser diferente. Deus governava o povo por intermédio de sacerdotes, falava ao povo por meio de profetas e juízes.
Percebe que são regidos pela monarquia, que era o homem no poder. Aí Israel, que é levantado para ser diferente, agora está querendo ser igual. Era mais ou menos assim. As nações iam de lá para cá dizendo: aqui funciona meu corpo, minhas regras. Israel ia daqui para lá dizendo: eu estou crucificado com Cristo, e portanto já não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. As nações iam de lá para cá dizendo: aqui funciona a ideologia de gênero. Israel ia daqui para lá dizendo: aqui funciona a ideologia de Gênesis. É macho e fêmea que Deus criou. E viu Deus que tudo era muito bom. Mas a Bíblia diz que Israel está se comparando, e ao se comparar chama Samuel e diz: a sua casa não é exemplo para nós. Você já está avançado em idade, os seus filhos não são exemplo, logo você vai morrer. Dá-nos um rei para que nos governe. Aí Samuel está entristecido, e Deus está dizendo a Samuel: não se preocupa, porque não estão rejeitando a você, eles estão rejeitando a mim. Aí vem Saul e assume o trono de Israel. Começa o seu reinado até bem, mas vai se corromper. Com a morte de Saul vem Davi, assume o trono segundo o coração de Deus. Aí vem agora Davi a óbito, Salomão assume o trono, e após assumir o trono, a Bíblia diz que Salomão constrói os muros de Jerusalém, eleva o templo todo revestido em ouro, constrói a sua casa, e junto com a sua casa ele faz a casa do Senhor, e entende a necessidade de orar. A Bíblia diz que tendo Salomão terminado de orar, não desce querubim, nem serafim, nem arcanjo, nem Gabriel, mas o próprio Deus desce na casa dizendo: eu ouvi a tua oração, e se eu fechar os céus de modo que não haja chuva, ou se eu permitir os gafanhotos consumirem a terra, ou se eu enviar a peste no meio do meu povo que estava corrompido pela soberba, ali Deus dá o caminho dizendo: mas se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos teus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei o seu pecado e eu sararei a sua terra, porque estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que fizer neste lugar, porque eu escolhi esta casa e eu santifiquei para que o meu nome esteja nela. Perpetuamente estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Mas a Bíblia diz que o povo não dá credibilidade a essa verdade. O povo está soberbo por causa do muro, por causa do templo, por causa da arca da aliança, a ponto das nações olharem a glória do templo em Jerusalém e a glória de Salomão, se curvarem e dizer: tu és a princesa das nações. Agora o glamour espiritual toma conta do povo e a soberba invade o coração. Aí nós estamos percebendo que Deus, na sua plenitude, está entristecido com o seu povo. Deus está com o coração ferido por causa do teu povo, e Deus precisa levantar as suas vozes antes de enviar o juízo, porque certamente o Senhor não fará coisa alguma sem antes revelar aos seus profetas. Aí quando os olhos de Deus estão sobre a terra para levantar as vozes antes do cativo babilônico, vozes são levantadas de alguns profetas, voz como a voz de Abacuque, que é levantado num tempo de sofisma. Sofisma significa aparência de verdade com fundo mentiroso.
vale ressaltar que é o tempo em que os sacerdotes se corromperam, os profetas se venderam, os adoradores estão adorando hinos para o Flamengo. Aí quem sabe, alguém está olhando para Abacuque dizendo: vai louvar o quê? Louve que o Senhor é o nosso pastor e que nada vai nos faltar. Louve Abacuque nos degraus, dizendo que Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro presente na angústia, que a quem nós não temeremos, porque ele cessa a guerra, corta laço, quebra lança e queima carro no fogo. Louve Abacuque, que se nós elevarmos os olhos aos montes e perguntar de onde vem o socorro vai vir do Senhor. Louva dizendo Abacuque que o Senhor vai dar livramento, que pode cair 1000 ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, que nós não seremos atingidos. Aí quem sabe Abacuque olhando para ele diz: não, eu não posso louvar nada que vai inflar o ego de vocês. Eu tenho que louvar aquilo que é profético e que vem de cima. Então vai louvar o que é Abacuque. Aí no meio do caos, lá vem Abacuque. No momento em que está prestes a vir juízo, vem Abacuque louvando e dizendo: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que os animais sejam arrebatados dos currais, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Mas o povo não quer dar credibilidade, e Deus certamente não fará coisa alguma sem antes revelar aos seus profetas. Quando os olhos de Deus percorrem sobre a terra, procurando a última voz para ser levantada num tempo de crise, num tempo de apostasia, quando os olhos de Deus percorrem os 4 pontos cardeais da terra, no ano 627 aproximadamente antes de Cristo, na vila de Anatote, nas terras de Benjamim, Deus encontra Jeremias e diz: antes que te formasse no ventre eu te conheci, e antes que saísse da madre eu te dei as nações por profeta. A escolha de Jeremias, essa expressão que Deus está dizendo a ele: antes que te formasse no ventre eu te conheci, implica dizer que Deus original estava dizendo: antes que os céus fossem criados, antes que os anjos fossem criados, antes que a terra fosse criada, antes que as aves do céu fossem criadas, antes que as águas fossem criadas, antes que eu criasse toda a rama do campo e todo animal, eu já havia te escolhido. Eu tenho uma palavra de Deus para quem me ouve nessa noite: quem não o diabo não Deus te escolheu, quem não o inferno não Deus
a fonte de água viva. Segundo, arrumaram para si cisternas rachadas que não retêm águas. Estão dizendo, Jeremias, a madeira e a pedra, tu és o meu Deus e tu me gerastes, mas anuncia que haverá tempo de juízo, e quando esse tempo chegar, Jeremias, eles vão se lembrar de mim, e quando se lembrarem de mim, eu direi para procurar a madeira e a pedra, para ver se poderão livrar-nos das minhas mãos. Aí Jeremias está portando os lábios uma mensagem dura, porém o coração quebrantado, e Jeremias se lamenta dizendo: dá livramento, não permite essas coisas acontecer conosco, nós vamos melhorar, muda o percurso e a rota deste juízo, que nós vamos melhorar, Senhor. Mas a verdade é que Deus não quer mudar a rota do juízo e nem dar livramento, porque se desse livramento, o povo voltaria às mesmas práticas, o povo ia embora, se desviaria e jamais voltaria para o lugar de onde jamais deveriam ter saído. Aí Jeremias se lamentando, e Deus está dizendo: não, Jeremias, não tem como livrar um povo que para ser tratado precisa ser amassado, não tem como tratar um povo, não tem como livrar um povo que para ser aperfeiçoado precisa apertar, precisa espremer, precisa levar no fundo, para que eles entendam que jamais deveriam ter me abandonado, porque na verdade Deus preferia que o povo perdesse a terra, mas não perder o povo. Aí nesse tempo, Deus está palestrando com Jeremias, dizendo no capítulo 13: filho do homem, compra um cinto de linho e coloque sobre os teus lombos, e assim é feito. A Bíblia diz que se passam os dias, e Deus diz a Jeremias: filho do homem, levanta-te e desce ao rio Eufrates, e na fenda da rocha esconda o cinto de linho, e assim é feito também. Os dias se passam e Deus vem a Jeremias novamente dizendo: filho do homem, desça no rio Eufrates, e na fenda da rocha tome o cinto de linho. Quando Jeremias desce na fenda da rocha e toma o cinto de linho, a Bíblia diz que o cinto está podre, e Deus palestra com Jeremias dizendo: assim como o cinto fica na cintura do homem, Jeremias, eu prendi o teu povo a mim, fui o cuidado do teu povo, zelei pelo teu povo, mas agora são para mim como este cinto podre que para nada presta. O povo que era chamado carinhosamente por Deus de bichinho de Jacó, agora está sendo chamado ou comparado ao cinto de linho podre que para nada presta. E Jeremias está se lamentando, dizendo: sara e eu serei sarado, cura e eu serei curado, porque se o Senhor mudar a rota, nós vamos melhorar sim, nós seremos diferentes. E Deus está dizendo: não, Jeremias, não tem como eu mudar a rota, eu tenho que trazer juízo, porque eu sei o segredo do teu povo. O teu povo só funciona quebrado, o teu povo só funciona amassado. Mas como assim, Senhor, amassado e quebrado? Levanta-te e desce a casa do oleiro, porque eu não te falei, ouvi as minhas palavras. Capítulo 18. Aí Jeremias diz: e quando eu cheguei à casa do oleiro, ele tinha sua obra sobre rodas, e como vaso de barro que ele fazia, se ele estragou nas mãos, tornou a fazer outro vaso, segundo bem lhe pareceu os olhos fazer. Aí Deus diz a Jeremias: assim como o barro ou vaso está na mão do oleiro, é a nação de Israel nas minhas mãos. Como assim é a nação de Israel nas tuas mãos, Senhor? Deus estava dizendo: porque eu prefiro o teu povo quebrado e amassado aqui dentro da orarinha do que inteiro lá fora na mão do diabo. Deus estava dizendo para Jeremias: eu sei que o teu povo vacina, eu sei que o teu povo falha, eu sei que o seu povo é todo torto, mas mesmo falho, mesmo todo torto, mesmo quebrado, mesmo todo errado, eu não abro mão deste povo. Mesmo que ele se quebre, eu
posso restabelecer, escrever uma nova história e mudar o percurso para a glória do meu nome. Mas Jeremias, o teu povo diz que não tem jeito e andarão errantes segundo os teus caminhos. Então anuncia que haverá juízo. Capítulo 19 de Jeremias. Deus diz ao profeta: compra uma botija de oleiro e reúne os sacerdotes do povo e os anciãos. Aí a Bíblia diz que Jeremias compra a botija de oleiro, reúne os anciãos, e Deus toma a boca de Jeremias dizendo: assim diz o Senhor, esta terra que o Senhor vos entregou, terra esta que era árida, mas o Senhor vos colocou numa terra de promessa e prosperidade. Aqui vocês levantaram altares para Baal, queimaram incenso a deuses estranhos, sangue de inocentes vocês derramaram sobre os altares dessa terra, a saber, sacrifício humano. Mas por causa disso, eu, Senhor, trarei juízo sobre essa terra, porque isso eu nunca pedi para vocês e nem passou pela minha mente. Mas por causa do vosso pecado, eu, o Senhor, estou agora trazendo juízo sobre vocês, porque as aves do céu comerão as vossas carnes e as carnes dos vossos filhos, e a destruição será tamanha dessa terra que os homens que passarem por ela irão assobiar de medo, e os seus ouvidos vão estarrecer como um sino de tamanha destruição que o Senhor trago nessa terra. Aí Deus diz a Jeremias: quebra a botija de oleiro. E quando ele quebra a botija, Deus toma os lábios de Jeremias novamente, dizendo: assim diz o Senhor, como essa botija foi quebrada, eu, Senhor, estou quebrando vocês do meio por causa do vosso pecado. Capítulo 20 de Jeremias começa o dilema do profeta, porque agora ele vai ser açoitado pelo filho do sacerdote, vai ser preso num tronco de árvore e vai ser zombado a noite toda, porque até aqui nada do que ele havia profetizado havia se cumprido. Jeremias, quando é chamado no capítulo 1, e Deus diz que o encheria e seria com ele, está na casa dos 20 anos. Agora, até o capítulo 20, no presente capítulo 20, ele está aproximadamente com mais de 40 anos e nada havia se cumprido. Então, por conta disso, Jeremias está sendo açoitado, Jeremias está sendo descredibilizado, ele é açoitado, Jeremias é preso no cimo do tronco de árvore, e todos zombam de Jeremias, a ponto de agora, quando o mesmo opressor o solta, ele diz: o seu nome não será Passur, que significa proteção por todos os lados, mas o teu nome será Magom e Sabime, que quer dizer terror por todos os lados. Ele estava dizendo: Senhor, arranca a proteção e traz terror para a sua vida, por causa que você profetizou em nome de Deus falsamente, você e todos os seus amigos, mas o Senhor te entrega nas mãos dos caldeus e lá você morrerá. Mas chega ao verso 7, vem agora o dilema de Jeremias, porque Jeremias vai entender agora na prática o peso do chamado, coisa que todos nós, mais cedo ou mais tarde, nós também vamos enfrentar. Jeremias agora, que foi cheio no capítulo 1, no capítulo 20, está questionando a Deus, dizendo: o Senhor me iludiu, o Senhor me persuadiu, e foste mais forte do que eu, e prevaleceste. Se você for ler a partir do verso 18, de forma decrescente, você vai perceber que Jeremias está com o psicológico totalmente abalado. Jeremias está sofrendo uma guerra no seu psicológico, porque nada do que ele havia profetizado havia se cumprido. Agora está sendo açoitado, a ponto que ele chega a dizer: os meus inimigos tramam contra mim, mas ele diz: mas o Senhor é comigo e vai me dar livramento. Mas agora ele muda o pensamento ainda no capítulo 20 e diz: maldito seja o dia que eu nasci, maldito seja o homem que deu a notícia ao meu pai do meu nascimento, dizendo: é um menino.
comigo, que seja a vida deste homem como o juízo que virá sobre essa terra. Jeremias está tendo uma guerra introspectiva, batalha na mente, aonde ninguém consegue ver a não ser Deus, batalha psicológica, aonde só Deus enxerga. É uma batalha que aonde o pai não vê, é onde mãe não vê, é onde filho não vê, é onde esposa não vê, é onde marido não vê. E Jeremias está dentro desse contexto, porque o fato de ser chamado não ausenta das perseguições da vida. E isso que Jeremias vai entender na prática. E ele está dizendo a Deus no diálogo, dizendo: o Senhor me iludiu e me persuadiste. Jeremias estava dizendo: o Senhor é bom de lábia, o Senhor é bom de papo. Eu não pude me opor contra a tua palavra. Foste mais forte do que eu e prevaleceste. Mas desde que eu clamo violência e destruição, a tua palavra se tornou vergonha na minha boca e ludíbrio todo dia. Sou motivo de escárnio. E tem mais, Senhor, eu não quero mais falar do teu nome, eu nunca mais me lembrarei dele. Mas isso se tornou como um fogo no meu coração, que eu estou fatigado de sofrer e eu não posso mais. O que Jeremias está dizendo é: eu entendi, o Senhor chamou, o Senhor separou, mas porque o Senhor chamou, o fogo da perseguição me alcançou do lado de fora, porque eu aceitei o chamado. O fogo do açoite me alcançou do lado de fora, porque eu aceitei a direção que o Senhor me deu, o caminho que o Senhor trilhou para mim. Eu aceitei trilhar, a tua palavra se tornou vergonha, e o fogo da descredibilidade me alcançou do lado de fora. O fogo da perseguição me alcançou do lado de fora. O fogo do açoite me alcançou do lado de fora. O fogo do abandono me alcançou do lado de fora. Querem me matar, o fogo da morte me persegue do lado de fora. E por causa do fogo da perseguição do lado de fora, não falo do teu nome, não lembro mais dele, não penso mais no teu nome, por causa desse fogo que me açoita do lado de fora. Mas toda vez que eu quero parar, por causa do fogo da perseguição, por causa do fogo do açoite, por causa do fogo da descredibilidade do lado de fora, o fogo do teu Espírito vem e me dá resistência do lado de dentro. Eu preciso encerrar essa mensagem, mas que você me entenda nessa noite. Levante as suas mãos por gentileza, porque a palavra é profética. O espírito de profecia já possui os meus lábios, e lá vai a palavra. E qual é a palavra? Apesar das dores, apesar do sofrimento, apesar das guerras, apesar do abandono, apesar da descredibilidade, não haverá desistência, não haverá retrocesso, não vai ter abandono da fé. Você não vai chutar no pau da barraca, não vai retroceder, porque nessa quarta-feira, 25 de março, assim diz o Senhor, o fogo do meu Espírito está te dando resistência, resistência, resistência. Ele pode calamachuga, ele levanta o terminaia, recebe resistência da parte de Deus nessa noite. Só quem quer receber, abra a boca, levante a sua mão, recebe resistência, 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 resistência. Você foi chamado, não tem como desistir mais, não tem como retroceder mais. O fogo do Espírito te marcou. Ele vai, não tem como desistir mais, não tem como retroceder. E qual é a palavra? A palavra é: aceita que dói menos. Não tem como voltar atrás. Vai para o deserto, a chamada vai te encontrar. Vai para o vale, a chamada vai te encontrar. Se coloca de pé por gentileza, ligado em Deus. Vai para a cisterna, a chamada te encontra. Vai para o vale, a chamada te encontra. Vai para o calabouço, a chamada te encontra. Porque não é você que tem o chamado, é o chamado que te tem, é o chamado que te possui.
Recebe fogo nos ossos. Há um renovo de Deus nessa noite. A nuvem da glória de Deus se posiciona nessa casa. Há uma coluna de fogo que se move dentro desse ambiente. E assim diz o Senhor: a glória dessa última casa será maior do que a primeira. Você foi marcado, você foi marcada.
Espírito Santo. É Camaroria, Deg Camaroria, Elemacho, Keminaya, Olemate, Kemala, Siva da Camaroria, Deg Aramalhos. Espírito Santo de Deus, é cada te louvamos pela tua presença, pelo Espírito se movendo em nosso meio. Muito obrigado pelo dia chamado hoje, por tua palavra, pelo culto que foi oferecido ao Senhor, e pela tua presença manifesta, viva, real e palpável em nosso meio. Aumente a nossa fé com você na comunhão com o Senhor. Coloca esse ministério ebenezer nas tuas mãos. E o Senhor é o Deus quem dá o crescimento. E nós cremos, Senhor, na tua palavra que foi dita aqui. E eu profetizo, ó Deus, que haverá tempos, ó Deus, e essas estruturas precisarão ser aumentadas. Porque, ó Deus, pessoas entrarão aqui desesperados pela tua presença e saberão que aqui o Senhor habita. Então, ó Deus, cumpra o teu querer e o teu propósito. Dá força aos teus filhos. Dá força, Senhor, a esta liderança. Não nos abandone, Senhor, mas que eles entendam que até o teu silêncio também é resposta. Mas o Senhor é um Deus de surpresa. Deus, que não falte aqui a tua presença, que não falte aqui o teu azeite, o fogo do teu Espírito Santo. Ó Deus amado e Deus bendito, eu profetizo, ó Deus, que será uma potência dentro dessa cidade, esse ministério, e o teu nome será glorificado. Obrigado, Senhor, pelo dia chamado de hoje. Aumenta a nossa fé e conceda a comunhão com o Senhor a cada dia. Guarde nossos passos, nossa família. Guarde as pessoas que nos servem. Guarde esta igreja. Seja conosco em tudo, ó Deus. Te louvo por tudo quanto o Senhor tem feito e irá fazer. Muito obrigado, Deus. Esta é a minha oração nessa noite, de gratidão, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu agradeço.